Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua infinita consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 11 de setembro de 2022. Setembro, Victor. Muito bem. É 11 de setembro. Nossa, pensei que eu estava errado. Um domingo, mais um domingo aí para vocês, dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui começa o meu primeiríssimo programa, que eu já tive essa ideia de fazer. E, como vocês já sabem, acabei de falar meu nome é Victor, tenho 19 anos e sejam bem-vindos ao podcast Cartas de um Jovem Católico. Pedi a inspiração ao Senhor que me deste um nome bom, e eis aqui o nome bom, né? Não sei se é um nome bom, mas este podcast ele se baseia em primeira parte, leituras. Terá as 3 leituras do domingo. Sempre será no domingo? Não sei. Pode ser que hajam em outros dias. Não irei dar uma especificação certa, mas vamos começar com as leituras. E é isso aí. E depois vai ter um testemunho aqui. Mas esse testemunho vai ficar só no Spotify quando eu lançar. Não sei se vai ser hoje, provavelmente não. Mas vamos começar as leituras aqui. Tenham um ótimo domingo, vão à missa, se confessem e vamos lá. Primeira leitura, Êxodo, capítulo 32, versículos de 7 a 11, 13 e 14. Se eu errar na minha dicção, né? Não esperem muito de um jovem católico, né? De um jovem, né? O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda minha cólera contra eles, eu os reduzirei a nada. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor seu Deus. Aplacar é mansidar, deixar sem cólera, né? Dizendo-lhe: Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo, que tiraste do Egito com o vosso poder e a força de vossa mão? Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Segunda leitura, primeira epístola de Paulo, capítulo 1, versículos de 12 a 17.
Paulo, objeto das atenções de Deus. Dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé, e o fazia por ignorância. E a graça de nosso Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora da fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, e eu servisse de exemplo para todos os que, a seguir, nele crerem, para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, agora vamos para a parte, eu acho que é principal, a do Evangelho. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: Este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. E depois de encontrá-la, e põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, dracmas provavelmente é a moeda lá do tempo deles. Iremos ver depois. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, vai à casa e a busca diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Disse também: Um homem tinha 2 filhos. Eis aqui a parábola do filho pródigo. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntado tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu, aqui, estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai.
Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste, e veste-lhe-a, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou. Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele, e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele, então, respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua. E nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos a festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, vocês ouviram as leituras do dia, ouviram que a minha dicção não é excelente, mas eu irei deixar o link das homilias, provavelmente do Padre Paulo e do Frei Gilson, porque eu sou um leigo e um jovem. Sendo leigo jovem, eu não sei fazer homilias, mas eu irei dar um testemunho agora que talvez irá para o Spotify, talvez, ou para o YouTube também como um corte. Então, tenha um ótimo dia e Deus os abençoe. Bom, agora que estamos no Spotify ou no YouTube, né? Vamos começar o podcast. Porque os primeiros minutos, normalmente, quem ficam são só as pessoas que querem as leituras, né? Mas eis aqui o meu testemunho. Eu vou ligar o ar aqui que, nossa, tá muito calor. Tô num carro fechado aqui em casa, em João Pessoa, eu moro na Paraíba, há muito tempo. E, nossa, tá muito calor aqui, cara. Bom, eu resolvi fazer esse podcast justamente pra... Não que eu tenha essa capacidade, mas só pra dar esse meu testemunho. Talvez isso vire um programa, sabe? Um programa legal no futuro, quem sabe. Mas eu espero que vire algo legal para as pessoas ouvirem. E para cada dia, né? Eu me santificar mais e mais, tentando buscar 100% da verdade, sem nenhum tipo de regra, sabe? Sem nem, sabe? Falar o que tá na cabeça, tentar ajudar as pessoas. E é isso aí. Quem quiser me mandar e-mail com algum testemunho, manda aí. Eu não preciso falar o nome se não quiser. Manda um e-mail aí. É vitorcarolinocontato@hotmail. Eu vou tentar responder. Não sei se vou conseguir ajudar, né? Mas vamos aí. Bom, eu criei esse podcast com o intuito de falar da minha conversão para a Igreja Católica Apostólica Romana. E eu estou há um ano aí nessa vida de buscar a verdade, meus queridos amigos. E hoje eu faço um podcast aqui. Talvez... Eu espero que ajude as pessoas, mas eu não tenho
essa convicção que vai ajudar as pessoas, porque eu comecei agora, né? Eu tô aprendendo. Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui. 12h47 e eu não almocei, mas vamos começar. Bom, no começo de 2020, eu entrei no último ano do médio. E como todos sabem, 2020 foi um ano pandêmico, né? Onde começou o Covid, começou tudo que há de ruim no mundo. Pandemias. Foi até, eu acho que foi o negócio o início da guerra, sei lá, não, nem teve guerra entre os Estados Unidos e a China, mas, nossa, era o final de 2019, né? Mas aí, tipo assim, entrei na escola, pulando essa parte da escola, entrou a pandemia, todo mundo ficou em casa, eu acho melhor desligar esse ar, senão vai ficar um ruído de fundo, um negócio chato de se ouvir. Começou a pandemia, fiquei em casa, fiquei afurnado no meu quarto, com medo de passar Covid pro meu pai, pro meu irmão, não sei, meu irmão trabalhava, até pensei em, sei lá, falar pra ele parar de trabalhar, mas aí, felizmente, não aconteceu nada nesses 3 anos. Bom, eu nunca falei isso abertamente em público, pra um público, tipo, pra algo realmente, sabe, algo realmente, tipo, para as pessoas, isso, pro Brasil, pro mundo, sei lá. Esse podcast vai estar disponível aí no YouTube, no Spotify, talvez no Deezer. Quanto mais lugares, melhor. Como todo mundo sabe, jovens de hoje em dia, jovens que estão fora da igreja, são acometidos com o vício. Vício em drogas, vício em bebidas, mulheres, sabe? Esses vícios que todos os jovens mundanos têm, né? E eu não sou diferente deles. Eu não era diferente deles. Eu acho que o vício que mais aprisiona qualquer pessoa, não precisa ser jovem, não precisa ser adulto, até os velhos mais velhos. Acho que o vício pior que existe é o vício da famosa pornografia. E, meus queridos, eu tive esse vício durante muitos anos, acho que uns 9, 10 anos. E foi aí que começou. Me aprisionou mais em 2020 justamente porque eu não saía, meu amigo. Eu fiquei acho que uns 5, 6 meses sem pisar no chão da rua, né? Foi aí que começou. Fiquei viciado, fiquei escravizado pela famosa pornografia. O que me deixou sem, sabe, sem amor por mim mesmo, pelos meus pais, me deixou completamente no fundo do poço. Isso foi em 2020, quase, sei lá, para setembro, outubro de 2020, exatamente há 2 anos atrás, ou 3 anos, não sei. Sou horrível em matemática. Muita gente pode afirmar isso, mas aí começou o meu vício. E eu pensei que era algo normal, que todo jovem faz, que todo jovem não... É impossível um jovem não fazer aqui. Eu vou fechar a porta, porque se meu pai entrar, vai atrapalhar aqui o podcast, mas... Esse vício que todo jovem tem, todo jovem não, né? Que a maioria dos homens, de sei lá, 13 a sei lá, 25, 7, 6 anos, não sei, não tenho dados aqui, tem. Não é uma coisa normal, é uma coisa comum. É uma coisa que está no dia a dia de muita gente. Eu nem sei a porcentagem de tipo, os usuários, o que fazem na internet fazem, mas acho que 30%, não sei, dos conteúdos que todo mundo consome é pornografia. E como mais um jovem anormal como eu me aprisionei, infelizmente, nesse vício que me levou ao mais fundo do poço possível. Eu não tinha contato humano com as pessoas de fora, evitava um pouco contato com meu pai, meu irmão. E aí foi indo, né? Foi indo, fiquei com esse vício até 2021, lá no
A minha pior fase da minha vida foi 2020, 2021. Foi onde eu fiquei mais aprisionado nesse vício. Onde eu realmente falei, cara, acabou pra mim. Aí eu comecei a ouvir um podcast, que eu não irei citar o nome, não porque eu não quero que vocês ouçam, porque me ajudou esse podcast, mas muita gente vai entender errado. Provavelmente alguns conhecem, ou não, porque esse podcast é novo, né? Aí eu comecei a assistir esse podcast, aí eu comecei a ver que, caramba, o que esse rapaz está falando aqui, eu me identifiquei de uma forma tão tremenda com ele, que aquele vício meu passou a ser só uma coisa mais na minha vida, um problema muito grave, claro, mas que não passou a ser. Então eu não passei a ser 100% dependente daquilo. Isso aí eu tô resumindo uma história de 2 anos de luta, né? Aí dali eu comecei a pensar, a vida não faz sentido, nada, tudo que aconteceu foi por acaso. A ciência comprovou que existiu o Big Bang. Não tô nem aí, nunca falei que eu era ateu, mas eu simplesmente abandonei a igreja, que nem eu sabia que eu... Tipo assim, abandonei literalmente a igreja total, completamente. Não aí, mas tipo, sei lá. Antes de 2019 eu já não ia muito na igreja. Minha igreja é católica. Mas aí, meus queridos amigos, já vou pular essa parte do vício, que escraviza. Depois talvez eu tente ajudar quem pedir aí. Talvez eu tente ajudar no final a como se libertar desse vício, né? Não que eu seja o alto da profissionalidade em sair em vícios, mas eu vou te dizer como que eu saí. Bom, vamos voltar pro assunto. Conheci uma menina, não irei citar o nome dela, mas a primeira coisa que eu fiz foi tipo assim, foi pesquisar, sei lá, eu queria conversar com gente nova. Aí eu fui lá no Instagram e digitei lá o nome das pessoas e fui procurando no feed, sei lá, o nome do negócio lá do Instagram. Aí eu fui e vi essa menina. Aí eu falei, caramba, ela posta coisas de tipo antifeminista, sabe? Coloca coisas católicas. Eu falei, caramba, essa menina é algo raro no mundo, sabe? Não existe muitas meninas como esta. Aí depois de conhecer ela mais, eu percebi, caramba, ela mora em João Pessoa, cara. Nossa. Mas aí, tipo assim. Aí eu pensei, cara, o que vai acontecer aqui? Sabe? Ela tá me mandando esses conteúdos sobre a igreja católica e eu não sou católico. Eu sou católico, sabe? Mas eu não sou católico, sabe? Talvez eu desista. Vou ligar esse ar aqui, tá muito frio. Tá muito calor. Talvez eu desista aqui de falar com ela, porque, sabe? Eu não sou católico, sabe? Eu sou católico. Eu não sou católico praticante. Não foram exatamente com essas palavras, mas foi basicamente isso. Deixa eu ver quantos minutos tem. Nossa, 23 minutos. Vambora. Aí, consumindo esses conteúdos que ela me mandava sobre, sabe, confissão, sobre arrependimento, sobre... Ela me mandava umas palestras do padre Paulo Ricardo, aí que entra o grande padre, né? Muita gente os conhece. Sempre meus amigos, eu mando vídeo pra eles, alguns, né, os mais íntimos, os mais próximos. Ela me mandava vídeos da Deia do Tiba. Nossa, ali, o primeiro vídeo lá que eu vi, eu acho que foi sobre sexualidade, o que podia no matrimônio. Foi exatamente isso. Aí eu fiquei, caramba, o que esse pessoal tá falando aqui? Tá falando que tem que ter buscar a castidade no matrimônio. Mas o que eu aprendi na igreja que era que podia, sabe, fazer o que quisesse no matrimônio. Eu era esse típico jovem católico que não era católico. Aí eu fui me aproximando mais, fui vendo as palestras da Canção Nova e falei, cara, eu tentei, sabe, parar de ver essas coisas
Em 2020, em 2020 eu não falei sobre isso, mas 2021. Foi 2020 ou 2021, não me lembro ao certo. Mas em 2020 eu tentei, tipo assim, parar, porque até o cara do podcast que eu não falei o nome, ele falou que tava buscando parar de ver completamente pornografia. Foi aí que eu comecei a falar, cara, eu tô buscando aqui uma coisa que me faz sentir bem, esse podcast me faz rir, me faz me sentir confortável. E esse cara tá falando o que a Igreja Católica falou, sabe? Só que de outra forma. Ele não tava falando, vocês devem ser castos. Não, ele tava falando de uma forma mais, como que é o nome? Utilitarista. Para uma utilidade no, sei lá, não sei, eu não sei falar. Não esperem que eu tenha uma dicção boa, até porque eu tenho 19 anos. Ele tava simplesmente buscando o melhor para a vida dele física, sabe? Ele não tem religião, ele não tinha religião. Ele não acreditava 100% em Deus na época. Agora, provavelmente, eu acho que ele acredita, né? Mas não é católico. E lá ele tava me explicando sobre, tipo, parar de ver essas coisas ruins, parar de ver, tipo... E eu fiz o que ele falou, só que aí, né? Quem não tem a graça santificante, quem não comunga, quem não vai à igreja no máximo de vezes possível, não vai conseguir ser casto. E aí foi que essa menina, que quase eu falei o nome dela, me mandou os vídeos, as palestras do padre Paulo Ricardo, da Canção Nova. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer o que esse padre tá falando. Vou tentar mais buscar sobre isso, porque não é possível, sabe? Eu tentei isso no passado, isso me ajudou. Aí eu falei, cara, eu vou tentar, sabe? Vou fazer tudo que esse padre tá falando, né? Eu até voltei a acompanhar a Experiência de Deus do padre Reinaldo Manzotti. Era a Experiência de Deus, era as palestras bem lá no início, e o terço das Santas Chagas do padre Reginaldo Manzotti. Eram as três coisas que eu fazia no meu dia. Aí fui lá, fui começando, caí, sei lá, em 3 dias, sei lá, não lembro da data. Mas aí foi um processo contínuo de meses e meses e meses a fio, de tentando, sabe, buscar a verdade. E foi aí que eu me deparei com... Foi exatamente isso. Não foi nessa ordem, talvez. É muito tempo, tipo 1 ano. Não é muito tempo, mas é um tempo bom, sabe, pra conversão. Foi aí que eu me deparei com... Eu vou até pegar a Bíblia aqui e vou falar com vocês o versículo bíblico que eu falei. Né, que eu vi pra pensar. Cara, realmente existe uma verdade só. Realmente caramba, isso está na Igreja Católica, e só na Igreja Católica, na Bíblia. Porque antes eu também pensava, por que existe várias igrejas, sabe? Por que existe evangélico? Por que existe católico? Aí eu nunca sabia por que existia, entende? Mas eu vou abrir aqui e espero que vocês ouçam, né? Tá lá em João, capítulo 20, versículos de 21 a 23. Disse-lhes Jesus outra vez: a paz... Deixa eu só contextualizar. Quando eu vi esse versículo, eu percebi, cara, só tem na Igreja Católica isso. Sabe, desde criancinha. Desde criancinha não, depois da catequese que eu fiz a minha primeira confissão, né? Eu percebi que... Mas vamos ler aqui, depois eu falo sobre isso. Versículo 21. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Deixa eu tomar minha água aqui. Esperem um segundo aqui. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Aqui
Jesus Cristo, nosso Senhor, institui o sacramento da confissão, da penitência, como, como, como vocês quiserem chamar, não. É da confissão ou penitência. Temos aí 29 minutos. É um podcast longo. Quem tá aqui ouvindo provavelmente é só quem realmente, sabe, gostou do início, gostou do que eu tô falando. E foi aí. Deixa eu ver o roteiro, que eu tenho um roteirinho aqui. Aí quando eu vi essa passagem, eu falei, cara, Jesus aqui, que é Deus, ele instituiu o sacramento da confissão. Aí eu fui ver mais vídeos, fui pesquisar mais sobre. Aí lá eu achei um padre muito bom, um cearense, o nome dele é Padre Leonardo. Foi do Padre Leonardo que eu mais me aproximei do sacramento da penitência, um sacramento no qual obtém-se, com arrependimento dos pecados, o perdão dos nossos pecados por meio de um sacerdote, por meio de um padre. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco, como o Pai do céu, me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, Jesus aqui ele sopra sobre os apóstolos, não sei se é, não, eu não quero interpretar a Bíblia, porque, eu quero que vocês vejam os vídeos que eu botei aí na descrição, porque eu não sou padre e nem quero interpretar a Bíblia, porque a Bíblia já foi interpretada. Eu só estou falando aqui a minha experiência. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Nossa, aí eu tive sabe, um toque na minha fé. Um ato de fé, eu acho que é um ato de fé que o Padre Paulo me ensinou. Eu não sei muito bem, mas aí eu tive, cara, isso só existe na Igreja Católica, sabe? Quando eu me crismei, quando eu me catequizei, não sei a palavra, quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu tive que confessar meus pecados. Eu lembro da minha primeira confissão, sabe? Não lembro da minha confissão da crisma, mas eu lembro que eu tive que confessar. E eu lembro que eu sei, porque, tipo assim, tem outros testemunhos, que eu tava na igreja evangélica durante 2 anos, mas isso fica para um próximo capítulo, lá no futuro, talvez. Aí, meus queridos amigos, quando eu vi esse versículo, eu tive sabe, eu não sei a palavra. Mas aí foi aí outros versículos, outros lugares da própria Bíblia, que me fez ter fé que, cara, existe apenas. Provavelmente alguns amigos evangélicos irão pensar, esse cara tem ego. Não, mas existe apenas uma igreja fundada por Cristo. Existe apenas uma verdade, pois ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é exatamente, meus caros, o que eu passei a acreditar. Aí foi o meu processo de cura do meu vício. É muita história pra contar, sabe? Se eu expor muito minha vida, talvez, sei lá. Sabe, eu quero que este programa seja de atenção aos jovens que estão nesse aprisionamento, sabe? Porque eu sei como é estar no fundo do poço, estar onde alguns, talvez, de vocês estejam. Porque todo aquele que fala que não, eu não sou viciado em uma coisa, mas eu te falo, meu caro, tenta parar por uma semana. Tenta parar, tipo, literalmente por uma semana. Eu dou-lhes este desafio. Para aí por uma semana de praticar e de olhar esses vídeos. Tenta, cara. Se você cair nessa semana, você é aprisionado. Aí você me pergunta, mas Victor, mas se eu não tô aprisionado, eu não tô nessa linha tão grave que você esteve. É aí que você me engana, querido. Se você não está aprisionado, porque você ainda continua assistindo. Foi aí que eu conheci
o verdadeiro amor. Não que eu saiba amar, mas foi aí que eu conheci o verdadeiro amor. É impossível uma pessoa amar se a pessoa odeia o seu corpo, odeia a sua alma. É impossível a pessoa começar a amar qualquer pessoa se essa pessoa está escravizada ou vê pornografia. É impossível, meus caras. Eu não estou querendo vos insultar, não estou querendo falar uma coisa que é, sabe? Mas é a verdade, sabe? É impossível a pessoa amar se a pessoa não buscar a castidade. E para muitos de vocês, talvez, não sei, mas para muita gente no mundo, a castidade, quando a pessoa ouve falar em castidade, fala não. A primeira coisa que a pessoa fala é um não, bem redondo, como o padre disse, o padre Paulo Ricardo disse na sua palestra, é um não bem redondo, porque não vou ver pornografia, não vou praticar atos impuros, não. Mas quando eu realmente conheci a castidade, eu vi que era um sim ao verdadeiro amor. Era um sim ao verdadeiro, sabe, significado de existir. Na castidade eu vi o significado de existir. Pois a carne é o pior inimigo. Tem os três, né? O demônio, o mundo e a carne. Né? A concupiscência, a declinação do ser humano ao pecado por conta do pecado original é a pior coisa que existe, sabe? A inclinação ao mal, pro mal que tem o ser humano é a pior coisa que existe, cara. E eu sei porque eu provei disso, eu provei do estar em pecado mortal contra o sexto mandamento, não pecarás contra a castidade, e estar puro e livre e liberto. E foi aí que eu comecei de fato a ser casto. Foi lá, eu até anotei o dia de quando eu comecei a parar de ver e parar de fazer. Eu não lembro o dia, né? Porque foi há um tempo, né? Mas eu fiquei 3 meses sóbrio, né? Sem ver, sem praticar. Eu fiquei liberto completamente do vício. Eu passei a verdadeiramente a reconhecer que aquilo era a verdade. Não porque me impuseram à força isso, mas porque literalmente, eu fui literalmente livre em escolher a castidade, em escolher fazer o que Jesus disse. Disseram-lhe os antigos, não sei se é exatamente assim a passagem, mas ouvistes o que foi dito, não trairás. Porém, eu lhes digo, todo aquele que olhar uma mulher e desejar no seu coração já está cometendo adultério. Foi aí quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei: ah, mas é impossível não olhar para uma mulher e não desejá-la, sabe? Foi esse meu pensamento que me escravizou durante, sei lá, uns 10 anos. E foi com essa mesma passagem que me libertou. Aí, né, nesses 3 meses sóbrio, meus queridos, eu caí. Eu caí no mais profundo, na mais profunda miséria. Como assim na mais profunda miséria? Você não disse que tinha caído lá em 2020, 2021? Sim, meus amigos, mas lá eu não conhecia a verdade. Eu passei a conhecer quando eu conheci a verdade. A verdade. Aí vocês completam. A verdade me libertou. E eu quero ajudar as pessoas que, não que eu seja, como eu já falei, eu não sou uma pessoa digna de ajudar ninguém, mas se queres, se tens problemas com isso, manda-me anonimamente. Pode falar, não mostra no podcast, mas manda-me aí no e-mail que eu passei, Vitor, sem C, vitorcarolinocontato@hotmail.com. Manda aí se você tem esse problema. Sei lá, vai que a gente pega um contato, começa a conversar, né?
Espero que isso não... Nossa, olha o ego. Não vou nem falar. Mas aí, meus queridos, nossa, eu enrolo muito, né? Deixa eu ver quantos minutos tem. Cara, é um podcast. Tá 40 minutos. É um podcast. Não venham reclamar. Ou reclamem. Me fala se vocês querem um podcast mais curto. Talvez eu faça, talvez não, sabe? Mas isso aqui é um podcast. Podcast é justamente para a pessoa falar livremente, sem cortes, sem edição. Talvez uma edição no começo, só para as pessoas que ficarem para a leitura e encaminhadas às orientações dos padres e do frei. Mas um podcast é isso. Bom, caí nos 3 primeiros meses, né? Tão miseravelmente eu caí. Aí quando eu caí pela primeira vez, eu pensei, cara, já que eu tô em pecado mortal, já que eu tô nessa mais pura miséria aqui, em pecado, eu vou fazer... Eu não pensei, porque eu não conhecia de verdade a castidade lá. Eu conhecia a liberdade que a castidade dava, mas eu não conheci profundamente. Não que eu conheça hoje a castidade do jeito que ela tem que ser. E eu não conheço hoje como ela deve ser. Eu estou nesse processo de conversão, porque é só um ano, né? Então, aí eu pensei, cara, cara, de tarde, talvez eu faça de novo, só porque eu tô em pecado. E na próxima semana eu vou lá, me confesso. E tá tudo bem, tudo pronto, tudo perfeito. Aí não, né? Aí foi o pior erro que eu cometi. Foi literalmente falar, cara, não tô nem aí, já tô triste mesmo, vou me aprofundar mais e é isso aí. Me arrependo, confesso, vou poder comungar, vou poder, sabe? Esse foi um dos piores erros que eu tomei na minha vida. Pois é. Eu acho que talvez nunca. Acho que esse é um conteúdo novo para as pessoas de forma geral. Talvez. Vou aumentar esse ar que tá muito calor. Se ficar ruído. Tudo bem, né? Sei lá. Mas ó. Tá muito alto. Aí eu fiz isso, aí eu caí numa profunda durante, sei lá. Eu fiquei 4 meses sem ir pra igreja. Pois é, meus caros. Foi os piores 4 meses da minha vida, provavelmente. Porque eu conheci o lado do bem. E eu já tinha conhecido o lado do mal. Eu literalmente sabia da verdade, que eu conhecia a verdade, não que eu sabia da verdade, eu conhecia a verdade. Aproximei-me dela, senti o gostinho do céu, que é o que a castidade dá. E eu simplesmente joguei tudo no lixo que Jesus tinha planejado com tanto carinho durante esses 2 anos, com o podcast, com amigos me ajudando, eu joguei tudo fora. E durante 4 meses eu abandonei a igreja, foi por aí. Estou resumindo uma história longa. Durante 4 meses eu abandonei a igreja, eu abandonei, sabe, as práticas religiosas, eu abandonei a minha conversão e voltei pro podcast. Voltei, não lembro, eu voltei pouco, né, porque eu sabia que aquilo lá já não era pra mim. Voltei pro vício, simplesmente voltei. E em 2022, meus caros, eu falei, cara, ou eu volto. Não, ainda tem outra história sobre isso, mas isso fica para um próximo podcast, que esse podcast já está longo. Eu simplesmente queria falar para vocês que tem aqui no meu roteiro aqui que eu era o filho pródigo, eu era o filho que pegou tudo que o pai ensinou, que o pai deu na herança, tudo que o pai ensinou e jogou fora. Eu fui para os porcos, eu comi da vagem, da mais lama. Eu fiquei no fundo, eu fiquei na lama, literalmente. Não literalmente, né? Mas, teoricamente não, sei lá. Mas eu fiquei na pior lama possível e inimaginável. Aí agora, eu arrependido, voltei para a verdade, voltei
para a castidade, voltei para a fé verdadeira e única, que é a da Igreja Católica Apostólica Romana. E este programa tem o intuito de tentar mostrar um pouco da história da minha vida, sem expor muito em detalhes, pessoas, sabe? Sem expor coisas muito pessoais, né? Como não, isso é mentira, né? Eu vou expor coisas pessoais, mas de uma forma em que o público talvez entenda, sabe? Para tentar talvez aconselhar jovens, né? Não que eu seja, sabe? Eu só tô querendo dizer que talvez eu tenha um contato mais próximo a partir desse podcast, porque é sim um conteúdo novo, provavelmente, talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido uma pessoa tentando ser sincera consigo mesma e tentando ser sincera para a conversão das almas. Não que eu vá converter, mas talvez que eu sirva de instrumento. É o que eu quero, entende? Eu quero ser instrumento de Jesus, o único mediador entre o céu e a terra para a conversão das almas. Isso, se isso for ajudar a minha família, os meus amigos. Talvez eu nunca tenha dito isso pra minha mãe, por exemplo. Eu nunca disse isso pra minha mãe, vou mandar pra ela. Mas pro meu irmão, talvez, não sei. E pra minha família toda, sabe? Pros meus amigos, eu vou mandar pra todos os meus amigos. Justamente pra vocês ouvirem da palavra de Deus, vocês serem encaminhados para as interpretações corretas e ouvirem um pouco do meu testemunho. Os programas talvez serão todos os domingos, não sei. Eu ainda vou criar talvez uma legenda. Nossa, não vou criar uma legenda porque é 50 minutos de podcast. 46. Eu tava pensando em botar, sabe, legenda no podcast, no vídeo inteiro no YouTube, mas talvez não. Não sei. Mas é isso, meus queridos amigos. Tudo que eu falar aqui é um jovem, eu, Victor, tentando ser 100% sincero comigo mesmo, expondo a minha miséria diante de vocês e dizendo que hoje eu sou e tento ser casto. Há tentações diárias na minha vida. Há tentações a cada segundo, pensamento, sabe, que eu rejeito eles. Pensamentos que vai, pensamentos que vão, pensamentos que ficam, pensamentos que são ignorados totalmente. E eu quero ser um leigo até o final da minha vida, sabe? Eu quero casar, ter filhos. Mas vocês vão acompanhar aqui a história de um jovem que está buscando a santidade, que tenta colocar Deus acima de todas as coisas e tenta amar a Deus sobre todas as coisas para que eu consiga amar aos meus amigos, aos meus familiares ordenadamente. E é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero que os jovens de hoje façam, que sejam sinceros com seus pais, que sigam os 10 mandamentos, porque daí, meus queridos amigos, daí vós sereis libertos, como o próprio Cristo disse. E eu estou liberto, felizmente, da pornografia. E eu quero estar liberto até o final da minha vida, que eu nunca caia. E se eu cair, talvez eu fale aqui, não sei. Porque se a pessoa fosse 100% sincera consigo mesma, com os outros, a vida daquela pessoa vai mudar, entende? O primeiro mandamento é o mais importante, mas o mandamento de não testemunharás falso testemunho é um dos melhores, é o que eu tento fazer pra minha vida, sabe? Quero fazer isso perfeitamente, mas eu sempre peço a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu queria fazer uma oração bíblica aqui com vocês. Queridos amigos protestantes, podem ficar, é bíblica, tá? Para finalizar o nosso podcast aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre em vossos corações. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde nesse dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.